Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Concursos. Eu sou a jornalista Estelle San Juan e hoje a gente vai conhecer a trajetória de estudos do Júlio Itacarambi. Ele foi aprovado em primeiro lugar, PCD, para o concurso do IBAMA no Distrito Federal, no cargo de analista ambiental, e hoje vai contar um pouquinho para a gente quais foram as suas estratégias de prova, o que ele fez durante a sua preparação para chegar à tão sonhada aprovação, conseguir estabilidade e tudo mais. Então, Júlio, é um prazer ter você aqui. Parabéns pela aprovação. Obrigado, Stelle. Boa noite. Boa noite. Olha só, Júlio, então vamos lá iniciar aqui com você se apresentando para a gente. Fale a sua idade, se você não se importar, a sua cidade natal e a sua formação. Bom, eu sou o Júlio, tenho 41 anos, sou nascido e criado em Brasília e tenho graduação em Direito e Gestão Ambiental. Duas graduações e agora passou para o cargo de analista ambiental. Quero saber como é que a sua história no mundo dos concursos públicos começou, Júlio? Qual que foi o start? Você estava insatisfeito com alguma coisa? Ou teve impulsionamento aí de alguém que te influenciou? Como que foi assim para você entrar nesse universo? Conta um pouquinho do início. Olha, na verdade, esse interesse é muito recente. A minha primeira graduação em Direito foi há bastante tempo. Tem quase 20 anos já, e desde a época de formado eu não tinha interesse em concursos públicos, preferi uma trajetória na iniciativa privada, trabalhei muito no terceiro setor, montei a minha empresa de consultoria e vim atuando desde então. Aí fiquei fora de Brasília, durante um período e agora no retorno a Brasília, voltei a passei a ter um interesse realmente por concurso na área que eu já atuava há bastante tempo, né? E de uma maneira geral, trabalhando na área de meio ambiente, eu já tive experiências como consultor, como pesquisador, e agora me interessei para trabalhar também na gestão ambiental pública. E como que foi para você ter essa virada de chave aí no meio do caminho? Rolou uma conversa com a família ou você que sozinho lá fez uma reflexão? Como é que foi para você aí esse meio do caminho? Ah, sem dúvida, houve muita conversa interna, com a família, que sempre me apoiou, né, para que isso fosse possível e que fosse um projeto conjunto, né? Era um projeto de fato não só meu, mas um projeto também de família. Uhum. Até porque a gente sempre fala, né, que quando um aluno é aprovado, não é só o aluno que foi aprovado, é a família inteira que foi aprovada, porque eles passam por todo o processo junto com vocês, né? Eles ficam ali sentindo falta de vocês nos compromissos familiares e passam por todo o processo junto, né, Júlio? Sim, sem dúvida. E é isso. Eu tenho minha esposa é servidora, meu sogro e minha sogra também são servidores, agora aposentados, mas também me apoiaram e influenciaram muito essa decisão também. Ah, então teve ali uma pontinha, né? Uma pontinha da mãozinha de todo mundo em casa que também ajuda bastante. Quanto tempo que você estudou focado especificamente para o IBAMA? Olha, o meu estudo focado foi no pós-edital. Mas eu também não ouso dizer que foi apenas o pós-edital, porque justamente tem 20 anos de estudo envolvidos aí, né? Não só na minha primeira graduação em Direito, a minha monografia final em Direito Ambiental, todos os meus anos de atuação na área de consultoria, o meu mestrado e o doutorado, que eu estou em curso também na área, contribuíram bastante. E você teve que conciliar trabalho e estudo durante esse período aí que você estudou no pós-edital mais focado? Como que você fez para ajustar a sua vida no dia a dia para estudar mesmo? Foi uma adaptação que envolveu, de novo, muito apoio familiar para que isso fosse possível, né? Sim, eu estava trabalhando e fazendo meu curso de doutorado durante esse período, então tive que usar bastante das minhas horas vagas, né? Tive que abrir mão um pouco desse lazer e até de convívios com família e amigos para focar e conseguir esse resultado. Uhum. E o estratégia você conheceu como e quando? Foi influência também de alguém, indicação de alguém, ou você que foi lá e pesquisou sozinho? Como que você conheceu?
Eu pesquisei sozinho. Na verdade, o primeiro concurso que eu prestei foi o do Ministério do Meio Ambiente no ano passado e foi o primeiro contato com estratégia. Eu contratei um pacote específico para esse concurso do Ministério do Meio Ambiente, mas infelizmente, justamente por essa rotina, não consegui estudar e de fato usufruir do material de estratégia. Mas quando saíram os editais do ICMBio e do IBAMA, eu contratei novamente. Dessa vez eu contratei a assinatura Premium, e foquei. Aí sim consegui me preparar e principalmente no material da trilha estratégica me ajudou bastante. Que legal. Então você já citou aí uma ferramenta nossa que é de extrema importância, porque ela te dá ali o caminho das pedras realmente para quem principalmente está iniciando os estudos aí do zero ou quer realmente um estudo mais direcionado, né? Fazendo um pouquinho a cada dia. Vamos falar então sobre as ferramentas, mas eu queria saber para você qual que é o diferencial dos materiais do Estratégia, Júlio? Olha, eu diria que seriam esses, para além do conteúdo em si, porque hoje com a internet você tem bastante conteúdo, conteúdos até quase ilimitados aí. Mas é justamente esses materiais que têm uma sequência lógica e uma estratégia, né? Para que você consiga assimilar todo esse conhecimento focado em uma prova e também focado no seu tempo disponível, né? Ou seja, como eu falei, a ferramenta que mais me ajudou foi a trilha estratégica, né? E o diferencial dela é colocar uma sequência do conteúdo que você consiga dosar as horas disponíveis para ir assimilando, e principalmente essa sequência que é cuidadosamente preparada pelos professores. Uhum. E aí, conciliando aí a sua rotina, né, a sua vida, com a sua rotina de concurseiro, nesse período que você estudou mais focado, você conseguia estudar quantas horas por dia? Como é que você se organizou? Você era bem organizado ou passou a se organizar depois de seguir a trilha e conhecer o nosso material mais a fundo? Como que você fez? Eu fui me adaptando conforme eu tinha disponibilidade. Quando havia disponibilidade de fim de semana, e combinado com a minha família, eu às vezes estudava mais horas, chegava até estudar 6, 8 horas, às vezes 10 horas por dia, no máximo, porque também a partir disso eu já entendo também que não é saudável, né? Então, agora, por outros momentos, eu tinha pouquíssimas horas por dia disponíveis. Então, mas qualquer hora fazia diferença, principalmente no final do dia, quando eu conseguia fazer as tarefas de rotina, de família e de trabalho e sobrava um tempinho, eu pelo menos 1, 2 horas por dia era o mínimo que eu buscava fazer por dia. Você falou da trilha estratégica, que para você foi uma grande ajuda aí na sua preparação, mas o método mais eficaz para você, para esse concurso especificamente, foi o PDF, foi a videoaula, ou você tinha alguma estratégia, por exemplo, para utilizar videoaulas para algumas disciplinas, PDF para outras? Qual que foi o método de estudos base para você? O meu foi PDFs e resolução de questões, né? O banco de questões também do Estratégia foi fundamental, inclusive hoje com um aplicativo, né? Eu também usava, às vezes estava na fila para algum atendimento no dia a dia, passava um tempo, em vez de usar as redes sociais, eu passava tempo resolvendo questões. E para revisar, como é que você revisava? Então, eram os bizus estratégicos ou era por grifos, simulados, resumos? Como é que você revisava? Todos esses que você citou, mas principalmente os simulados foram essenciais ali na reta final.
E as revisões de véspera do YouTube também foram importantes. Então, os vídeos de reta final, né, Hora da Verdade, a própria revisão de véspera, os vídeos que são disponibilizados no nosso canal do YouTube, você também utilizou bastante. Utilizei. Os principais mesmo dessas de revisão foi simulados e esses vídeos de revisão na reta final. Que legal. Agora, quais disciplinas, ô Júlio, que você teve mais dificuldade para esse concurso? Teve alguma que você teve que se empenhar um pouco mais, ir lá no nosso banco de questões mais vezes? Como é que você fez para superar essa disciplina? Por incrível que pareça, mesmo na minha formação inicial sendo direito, para mim a disciplina mais difícil foi português. Tinha muito tempo que eu não tinha contato com as nuances mesmo da nossa língua, e essas eu tive que, de fato, aprimorar melhor ali no banco de questões e tudo mais. É, ou as de análise estatística também que caíram nas provas, essas também me demandaram aí um pouco mais de uma curva de aprendizado, né? Onde de sair do zero para os 70% de acerto, né, nas questões, demorou mais, né? Mas também, já falando até disso, assim, né, foi fundamental alguns vídeos também dos professores de estratégia para entender que o processo de aprendizado do zero a 70% de acerto nas questões, ele é até mais rápido, mas de 70 para 80%, aí você já começa a ter necessidade de mais tempo de dedicação e você vê que é aí que vai ficando difícil, porque as mesmas horas que você gastou do zero a 70, você não tem a mesma projeção, né, para o nível de acerto seguinte. Então faz diferença você focar justamente no final. Para mim foi fazer uma lista de questões erradas, né? Ao longo isso também o banco de questões ali, o sistema de questões foi muito importante que no final ele já tinha armazenado todas as questões que eu errei e eu fiz simulados só com essas questões erradas que me ajudaram muito na revisão final também. Muito bom, ótima dica. Agora, inclusive, eu acho que eu não cheguei a te perguntar isso ainda. Essa foi a sua primeira aprovação? Você já foi aprovado em outros concursos? Não, é a primeira aprovação. Ah, tá bom. E você quer continuar estudando ou esse é seu objetivo final? Por enquanto, eu estou satisfeito, mas da mesma forma que eu estou queimando minha língua achando que eu nunca prestaria concurso, eu não vou arriscar dizer que eu não vou prestar mais outros, mas por enquanto eu estou bem satisfeito porque é a área que eu já trabalho e a área que eu quero atuar mesmo. Uhum. Ô, Júlio, agora você citou os vídeos de reta final que você vai acompanhando ali no YouTube, que são disponibilizados pelo nosso canal mesmo, né? Então, eu acredito que na reta final, aquela semana que antecede a prova e no dia pré-prova, você seja daquelas pessoas que vá realmente estudando até o último segundo ali. Você tenta fechar o edital, ou você sai um pouco mais com a família, tenta esfriar um pouco a cabeça. Como é que você funciona? Até a noite anterior, realmente eu aproveitei bastante o conteúdo, também usando a estratégia de fixação na memória de curto prazo. Mas no dia mesmo e na semana anterior, eu busquei também garantir que a cabeça estivesse tranquila, né? Utilizei bastante técnicas de meditação para estar tranquilo, né? Porque durante a prova, porque essa é uma outra questão que faz a diferença, né? Então, diminuir bastante o uso de celular e redes sociais de uma forma geral, que agita muito a mente, e eu acredito que isso faça a diferença, ir para a prova com um nível de tranquilidade mental
que é incompatível com o dia a dia que a gente vive hoje, com muito celular e rede social. Ô, Júlio, agora falando sobre discursiva. Que dica que você dá para discursiva? Você treina discursiva? Como é que você treina? O que que você aconselha aqui para quem nos acompanha? Dica não é minha, é dica dos professores de estratégia que eu vou repassar. Primeiro de tudo, justamente como eu estava falando, a gente está numa vida muito digital, muito celular, o hábito de escrever se perdeu bastante, né? Então, antes de mais nada, antes de conteúdo, é a prática do escrever. Inclusive a prática também de voltar a ter a memória muscular do escrever. Escrever até cansar a mão de escrever. Porque isso foi uma dica dos professores de estratégia e que eu levei a cabo. Assim, tinha dias que eu não tinha um conteúdo necessariamente para escrever, mas eu simplesmente transcrevia algo dos materiais para o papel só para ter o exercício manual mesmo, exercer os músculos da mão. Isso fez diferença, porque os primeiros exercícios de redação que eu fiz, no final a minha mão estava doendo. Isso significava que eu não estava usando esses músculos dessa forma. Então, foi um treinamento muscular mesmo, que eu diria que faz diferença. Muito importante. Agora, se você pudesse falar aqui para mim o que você mais acertou durante a sua preparação e o que você talvez pudesse fazer diferente num próximo concurso, o que que seria? Olha, o de mais acertar, sem dúvida, ah, fazer uma área que você tenha já um certo conhecimento, uma paixão, né, assim, o acerto é estudar e fazer o que gosta, né? Isso é uma motivação que está para além de qualquer dica ou qualquer estratégia ou qualquer, enfim, questão. Agora, o que eu poderia fazer melhor talvez mais tempo de preparação, né? Sem dúvida faz diferença. Qualquer preparação, na verdade, porque assim, ainda o primeiro que eu tentei, que eu mencionei, foi o Ministério do Meio Ambiente ainda no ano passado. Foi um concurso que, embora eu tenha contratado, eu não usei muito os materiais e achei que eu já tinha um conteúdo prévio suficiente. E é lei do engano ir para uma prova achando que você já tem conhecimento prévio suficiente, porque a concorrência é cada vez mais alta e sem dúvida, tempo de preparação faz diferença. Você chegou a pensar, Júlio, algum momento em desistir? Ou, não, eu não pensei em desistir porque eu estava ali no meu foco, Estelle, mas em vários momentos eu bati aquela dúvida, tipo, ai, será que eu tenho que continuar? Será que, enfim, será que isso é para mim? Batia isso? Sem dúvida. Bateu, houve sim em vários momentos, principalmente nessa fase que eu mencionei anteriormente, que é quando a resolução de questões ali ela evolui muito devagar. Então, tem essa orientação de que você tem que ter um percentual de acerto no exercício mínimo ali para poder ir tranquilo para a prova, né, passando de 80, 85%. E quando você vê você estudando e batendo ainda nas mesmas marcas, fazendo os mesmos 70, os mesmos 71, os mesmos 72 durante muito tempo, você começa a se questionar se aquilo é para você mesmo, se você está jogando tempo fora com o estudo, né? E então eu tenho certeza que você tem que se manter motivado, né? Seja lá qual for a sua motivação, seja pela necessidade financeira, seja pela ambição do cargo em si, ou qualquer outra, mas que
você mantenha e que também você tenha o objetivo claro de mais médio e longo prazo, né? Porque, embora para mim a aprovação tenha vindo até mais rápido do que eu imaginava, eu acredito que uma pessoa que esteja estudando realmente para uma aprovação, ela não pode se basear em objetivos de curto prazo, e sim de médio e longo prazo. Se você pudesse falar aqui para mim, Júlio, qual que foi a situação mais desafiadora que você passou nesse processo aí até chegar a essa primeira aprovação sua? Qual que foi essa situação? Eu poderia dizer que lidar o dia a dia de trabalho, de família, com os estudos, assim, olhar a carga horária desejada ali para a trilha estratégica, por exemplo, que foi a que eu adotei, chegar no final do dia e ver que não foi possível, né? Então, assim, não foi uma situação desafiadora, foram várias situações desafiadoras. Todo dia que eu chegava ali e não tinha batido minha meta diária de estudos era um desafio. Então foram vários, e vários desafios ao dizer não, né, para muitas atividades de lazer, e de convívio com a família. Então, cada uma dessas foi um desafio. Eu percebo que você está descobrindo esse mundo, né? Que você está gostando e que você, enfim, se sente orgulhoso pelo que já conseguiu, né? Por mérito seu, por ter estudado e tudo mais. E aí eu queria saber o seguinte, analisando aí essa sua trajetória até chegar aonde você está hoje, né? Com essa primeira aprovação. O que que o Estratégia representa para você, Júlio? Sem dúvida, uma luz, né, assim, uma bom farol guia para principalmente para quem está entrando nesse mundo, como foi meu caso. Assim, eu não tinha absolutamente nenhuma orientação prévia, e acho que, principalmente para um iniciante como eu me considero muito bem orientado. Muito bom. Então, agora, para a gente encerrar, ô Júlio, deixa um recado para as pessoas que estão nos acompanhando, que, como você, muitas vezes entraram aí nesse universo por orientação, por influência de alguém, caíram meio de paraquedas, mas que querem a aprovação, querem chegar onde você chegou, ou pessoas que já estão estudando aí durante anos e ainda não chegaram, não conseguiram chegar no objetivo. Então, deixa aquela mensagem motivacional para quem nos acompanha. Bom, de maneira geral, é buscar motivações para além da questão financeira. Realmente olhar para o seu perfil e se olhar naquele cargo que deseja, né? Se olhar como um servidor de fato e buscar essa motivação dentro de você, né? E a outra dica ou recomendação seria, de fato, buscar também estratégias que possam te ajudar na assimilação de conhecimento e na tranquilidade para a prova. Porque, de novo, conteúdo e orientação para esse conteúdo, o estratégia está aí para nos ajudar, mas a parte de preparação pessoal é muito importante, e deve ser levado em conta, porque não adianta você estudar bastante, chegar no dia da prova e não estar preparado, né? Psicologicamente, mentalmente. Então, é também ter certeza que você está garantindo aí a sua saúde física e mental nessa preparação para qualquer prova, né, desse tipo. Ô, Júlio, parabéns mais uma vez, tá? Agradecimento aqui em nome de todos da equipe do Estratégia. Realmente é um grande prazer, é uma satisfação total saber que os nossos alunos PCD também são aprovados, né? Como você disse, a sua deficiência aí é a perda de audição unilateral, né? Uma condição que pode impactar aí
significativamente a vida da pessoa. Então, realmente, parabéns por essa primeira aprovação. Espero que venham outras, se for o seu desejo. E sempre que precisar aqui do Estratégia, nós estamos por aqui, tá bom? Tá certo. Obrigado, Stelle. Obrigado, Estratégia. E até uma próxima. Até a próxima e obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. No nosso blog tem outras entrevistas com outros aprovados. Então deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e familiares e claro, dê os parabéns para o Júlio aqui embaixo. Eu estou na torcida para que você seja o próximo a estar aqui comigo. Tchau.